conversar com futuros gestores que cada vez mais vão profissionalizar a saúde, né? Vamos deixar de ter logo amadores, né? Pessoas nomeadas sem o menor conhecimento na parte profissional do SUS, na parte de gestão. E cada vez mais nós precisamos, né, de colegas gestores, especialistas com capacidade para trabalhar essa área, né? Então, sejam todos bem-vindos aí. Na primeira parte, gostaria de informar que eu incluí 3 materiais na disciplina, como material obrigatório, de simples leitura, que é, na unidade 1, a importância do Conselho de Saúde, na unidade 2, como o gestor pode promover o uso racional de medicamentos, e, em terceiro, a incorporação de novas tecnologias de saúde. Um pouco além do material que eu já tinha no caderno, que vai ser estudado, um pouco da minha experiência como gestor, de trabalhar com o usuário, que dentro da estrutura da saúde é um daqueles que mais vai nos auxiliar. Em segundo lugar, trabalhar com o uso racional do medicamento, com o uso correto dele, principalmente com médicos e com os usuários do medicamento. E depois falar um pouco das tecnologias de saúde e como é que o SUS incorpora ela. Então, são 3 textos que eu gostaria da atenção de vocês, saliento aqui, para mostrar para vocês um pouco mais do que nós temos nos cadernos aí, tá? E o tema da aula, né, medicamentos, alguns tópicos para o gestor, é também algo que extrapolou o caderno, que extrapolou o nosso estudo técnico, né, da parte de medicamentos, da parte de material em saúde, e que a gente vai conversar. E vocês já vão ver por que da importância também de se utilizar, de eu conversar mais sobre medicamento com vocês, né? Nós vamos falar rapidamente do papel e do uso do medicamento, vamos falar de planejamento, da farmácia e assistência farmacêutica, com seus conceitos, vamos falar do elenco de medicamento no SUS, aquele que já é padronizado, aquele que é organizado, e depois dos medicamentos que não entram nesses elencos aí, que hoje em dia traz um custo muito grande para a prefeitura, para o estado, para o governo federal. Então, começando lá com o papel e o uso dos fármacos, né, e por que o motivo de eu utilizar, de eu conversar hoje sobre medicamentos, o papel, né, dos medicamentos, dos fármacos, né, ele é o resumo da atitude e das esperanças do médico e do paciente em relação ao curso da doença. Eu vou no médico porque ele vai fazer o diagnóstico correto da minha doença e eu vou ter um medicamento para me curar. É isso que eu quero, né? A prescrição, a receita do medicamento é o compromisso entre os dois. Quem é gestor, quem já foi gestor, já viu o usuário avaliar o médico se ele prescreve ou se ele não prescreve. Se ele dispensa apenas, se ele prescreve apenas medidas higiênicas ou se ele dá um medicamento. Médico bom é aquele que dá medicamento. Então, a gente tem que entender essa avaliação e o papel que esse medicamento representa. Também é o ponto de contato mais direto entre as estruturas sanitárias e seus usuários. Como eu falei, se a receita é uma avaliação do médico, se o médico é bom ou é ruim, ter medicamento é uma avaliação que o usuário faz da gestão de saúde. E nós temos que garantir o básico de medicamentos e que o usuário entenda que esse básico não pode fazer falta. E a administração vai ser avaliada por isso. Então, é o ponto de contato mais direto que se tem entre a administração, entre a gestão, entre a estrutura organizacional sanitária e o usuário do medicamento. Quando o prefeito assume, dia 1º de janeiro, no dia 2, se faltar um medicamento, esse prefeito já é ruim. Então, não pode acontecer isso, essa avaliação é incorreta. Então, nós temos que prover esse usuário de mais informação para que a gente possa, de uma maneira ou outra, ter uma avaliação melhor da nossa gestão. O que mais? Sobre a utilização dos medicamentos, a indústria farmacêutica, ela criou uma pressão tão grande entre o usuário e o produtor, necessidade sanitária real.
Isso para assegurar a expansão no mercado, sempre a expansão, o crescimento ou a venda de medicamentos. Então, isso a gente tem. Quando se tira, por exemplo, a simvastatina, que é o medicamento mais importante, né, naquele grupo de medicamentos que diminuem o colesterol, para você colocar uma outra estatina. Simplesmente é uma pressão. A indicação continua sendo a mesma. E a segurança, o avanço é muito pequeno em relação àquele medicamento que já tem um preço barato, que várias indústrias já produzem, que já acabou o patenteamento. Então, isso é uma pressão que sempre a indústria vai criar. A outra pressão são as indicações dos medicamentos. Nós tivemos agora um último medicamento lançado, o Victoza, que é um medicamento que tinha indicação registrada na Anvisa para diabetes, mas que produzia uma reação que era emagrecimento. Então, hoje, a pressão que se faz no mercado e que se faz no SUS é para que se incorpore o Victoza, não para uso na diabetes, e sim para uso para emagrecer. E que a gente sabe que para emagrecer são várias outras atividades que devem ser realizadas, né? O medicamento de menos que você tem aí, né, para se emagrecer. Quanto mais se desenvolvem produtos potentes que modificam funções fisiológicas e bioquímicas, maior a importância de avaliar suas possibilidades adversas, suas reações adversas, sua segurança, seu perigo. Então, quanto mais novo o medicamento, menos é avaliado o seu perigo, porque poucas pessoas utilizaram. Então, imagine colocar um medicamento recém-lançado no mercado para milhares de pessoas utilizarem pelo SUS. Qual o risco que vai provocar? Esse risco pode não ter aparecido em animais, não pode ter aparecido nas experiências com seres humanos, que no máximo vai se utilizar 1000 pessoas, e que a pouco é lançado no mercado. Então, o risco de se ter esses medicamentos jogados no mercado, jogados no SUS, é muito perigoso. Quem vai arcar com as despesas se provocar uma reação adversa grave vai ser o SUS. Então, mais dinheiro é gasto com medicamentos que não se tem a devida importância. Então, está aí a importância da gente conversar hoje sobre medicamentos aí. Também, um dos tópicos que eu coloquei é em relação a planejamento. Vocês já trabalharam com isso, vocês já trabalharam com a parte dos instrumentos de gestão, mas o que a gente vê, usualmente, dentro do planejamento, do plano de saúde feito por cada governo, que vai se manter 100% dos medicamentos da lista de medicamentos padronizados. Não é só isso. Isso é uma das ações prioritárias, mas não é só essa. Organizar as farmácias, organizar os profissionais que vão trabalhar nessa farmácia, que vão trabalhar na equipe multiprofissional. Então, tudo isso faz parte do planejamento para que se organize a boa entrega de medicamentos, o uso racional de medicamentos. Então, o gestor não pode esquecer dessa parte, de organizar, de priorizar, de colocar metas, não só ligadas ao medicamento, e sim também ligadas a toda a estrutura que vem por detrás do medicamento. Então, está colocado lá as ações prioritárias, locação de recursos, as metas e os indicadores, E sempre isso discutido, detalhado aonde? No Conselho Municipal de Saúde, Onde não é só apresentar o plano de saúde, não é só anualmente apresentar o programa anual, não é depois a cada 4 meses vir apresentar o relatório do quadrimestre, que normalmente é uma peça financeira. Quer dizer, nós temos metas, nós temos como colocar indicadores do uso do medicamento corretamente, indicadores da qualidade dos medicamentos disponíveis, do número de receitas com esses medicamentos, e que vão fazer com que demonstre claramente que esses medicamentos têm uma ação importante na saúde, na melhoria da saúde. Então, sempre também trabalhar com planejamento de medicamentos, não só relacionados a ter medicamentos e estar disponível, e sim a todas as ações que fazem parte para que se chegue a esse medicamento disponível. Também, mais um tópico que eu coloquei é a definição de farmácia, porque através da Lei 13.021 de 2014, uma lei nova aprovada pelo Congresso Nacional, a farmácia deixou de ser comércio de medicamentos,
como era na lei anterior de 1973, e passou a ser uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica. Antes de tudo, assistência farmacêutica, tá? Na qual se processe a manipulação, dispensação de medicamentos, etc. Tá? Que mais que fala na lei? É responsabilidade do poder público assegurar a assistência farmacêutica, segundo os princípios e as diretrizes do SUS. Então, hoje, a farmácia está inserida dentro do SUS, como aquele estabelecimento que vai prestar assistência farmacêutica. E aí, o que é assistência farmacêutica? Conjunto de ações e serviços que visam assegurar a assistência terapêutica integral, né? A promoção, a proteção e a recuperação de saúde nos estabelecimentos públicos e privados, tendo o medicamento como insumo essencial. Então, garantir, né? Dentro do planejamento e dentro das ações de saúde, a assistência farmacêutica, porque é ela que vai estar garantindo a promoção, a proteção e a recuperação da saúde baseada no medicamento. Tá? Boa noite para a Mayla. Boa noite também para a Isabelle, boa noite para a Mariana, que estão nos assistindo aí, nos ouvindo aí. Além dessa definição, que é nova, que é recente, que o SUS está se organizando nesse sentido de, nas unidades de saúde, ter uma farmácia verdadeira, correta, baseada na legalidade, né? É que eu coloco essa definição aí de assistência farmacêutica. E também, vamos falar um pouco do elenco de medicamentos, que dentro do nosso estudo que a gente vai fazer aí dentro do módulo, ficou de fora, mas eu acho importante a gente reconhecer, identificar, desejar. O Ministério da Saúde organizou, e para esse ano, para o ano que vem, haver mudanças, mas nós estamos organizados da seguinte maneira: os medicamentos, todos que fazem parte do SUS, que tem financiamento para isso, estão dentro da RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. E dentro da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, nós temos 5 grupos de medicamentos. O componente básico, medicamentos do componente básico, do estratégico, do especializado, dos insumos e dos medicamentos de uso hospitalar. Então, gestor chegando na saúde agora, começando a trabalhar agora, tem que identificar esses 5 grupos de medicamentos. Não é? Aqueles que já estão trabalhando, que estão no dia a dia, vão estar conversando com vocês sobre isso. Não é? Então, começando, primeiro componente, é o componente básico de assistência farmacêutica, até pelo nome, né? Vai fazer parte da atenção básica, da atenção primária à saúde. Tá? São 178 fármacos, 178 princípios ativos, substâncias químicas, né? Que fazem parte desse elenco, que a nível nacional deve estar disponível em todos os municípios, de acordo com a sua epidemiologia, né? De acordo com as doenças que tem naquela população. Nessa lista de 178, tem vários fitoterápicos, que hoje é um avanço no Brasil da tecnologia da produção de medicamentos, então tem-se muitos medicamentos fitoterápicos surgindo e sendo incorporados ao SUS. Esses 178 fármacos aí, inclusive os fitoterápicos, se dividem em 363 apresentações. Então, temos a diclofenaco, ácido acetil salicílico comprimido, líquido, gota, supositório, cada uma dessas apresentações. Então, nós temos lá 363 apresentações, e além dessa lista, ainda temos alguns medicamentos homeopáticos, que está em princípio, está começando agora a cada SUS, né, a cada gestor implantar a sua farmácia homeopática, mas já é um princípio, né, já é um começo também. Para que a pessoa, o usuário, utilize-se desses medicamentos, a porta de entrada é a unidade básica de saúde. Então, se o médico do sistema privado de saúde prescreve esses medicamentos, pela legislação, pelas portarias existentes, não há necessidade de atender essa receita. Né? Quem deve prescrever, o paciente deve ir para prescrever esses medicamentos, o paciente deve ir à unidade básica de saúde. Então, a porta de entrada é uma só,
É o SUS, né? É o posto de saúde, é a unidade básica, é o PSF, né? O Saúde da Família. O que mais? Cada estado organiza como vai operacionalizar a compra dos medicamentos pelos municípios, né? Como vai fazer 278 fármacos, quais que ela vai utilizar, das apresentações, quantas apresentações vai ter. Então, a Comissão Intergestores Bipartite, né, que reúne Secretaria Estadual de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde, é que organiza a operacionalização desse grupo de medicamentos aí. Tem que estar dentro do plano de saúde, tem que estar na programação anual, tem que estar dentro da relação anual, dentro do relatório anual da gestão. Então, não só o indicador 100% de medicamentos presentes e dispensados, mas sim, em cada receita, quantos medicamentos faziam parte desse 178, quanto se gastou com isso, quanto se forneceu de medicamentos fora dessa lista, que seria, né, de uma maneira ou outra, um indicador negativo. Né, que quanto mais positivo for, quanto mais medicamentos do SUS forem dispensados dessa lista dos 178, mais positivo é o aprendizado dos médicos, o uso racional dos medicamentos. Então, o primeiro grupo são os medicamentos do componente básico, atendem também a grande maioria de doenças atendidas na porta de entrada do SUS, atendidas na unidade de saúde. Então, medicamentos para epilepsia, medicamentos para hipertensão, para diabetes, todos estão nessa lista. Medicamentos para dor, a primeira linha, o primeiro grupo de medicamentos de um protocolo de uma doença estão dentro desses 178 medicamentos aí. Tá? Como que o SUS compra esses medicamentos? O Ministério da Saúde, o Estado e o município, cada um deles tem um valor financeiro para gastar com esses medicamentos. Então, está tudo descrito na portaria 1555, agora 2001 de 2017, que organizaram esses valores. Então, a União vai repassar por ano para cada município do Brasil, o Ministério da Saúde vai repassar por ano para cada município do Brasil o valor de R$ 5,58 pelo número de habitantes que aquele município tem. O Estado vai repassar R$ 1,86 vezes a população daquele município, e o município vai entrar do seu orçamento com mais R$ 1,86. Além de 50 centavos que o Estado e o município colocam também para os insumos da diabetes. Normalmente os estados entram com as tiras e com os aparelhos, e o município vai entrar com seringas e agulhas, que vão ser utilizados para os pacientes insulino-diabéticos. Então, eu fiz uma conta aqui, para a gente entender, um município com 10 mil habitantes, o Ministério da Saúde, naquele valor de R$ 5,58, vai repassar por ano para esse município R$ 55.800. Ele não vai passar de uma vez só, ele vai passar em 12 parcelas. Então, cada parcela seria de R$ 4.650. O Estado, a mesma coisa, repassaria R$ 18.600 por ano, né, no ano, mas dividiria em 12 prestações de R$ 1.550. E o município do seu orçamento entraria com valor igual. Né? Então, nós teríamos por ano, né, esse município de 10 mil habitantes recebendo R$ 111.600 para gastar com aquela lista dos medicamentos da atenção básica, da atenção primária. Né? Não podem faltar. Esses têm que ter. Né? Essa é a responsabilidade direta da prefeitura. Por quê? O Estado e a União repassam para o município. O município coloca a sua parte e, a partir daí, se faz as licitações, as compras públicas para ceder esses medicamentos. Então, de uma maneira ou outra, se organiza dessa maneira. É pouco? É bastante? Varia conforme a racionalização do uso do medicamento. Tem vários estudos que demonstram né, que racionar, não entregar direto. Se for entregar direto, se não for controlar,
Não tem, né? Não há dinheiro no mundo aí que mantenha. Mas se for fazer o seu uso racional, a sua organização na dispensação desses medicamentos, o acompanhamento desses pacientes, é um dinheiro que pode ser suficiente, né, para o município. Então, aqui a gente tem os valores. E o que mais que a gente pode falar do componente básico? Aqui no Paraná, a gente tem, acho que uma das experiências mais exitosas de gestão pública de saúde. Porque, vejamos, né? Vamos voltar no slide anterior lá. Cada município do Paraná está recebendo esses valores. Cada município está recebendo mensalmente os seus valores corretos. Então, imagine um município com 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, recebendo esse pequeno valor, né, mensal, para conseguir fazer uma compra, por licitação. Imagine um município muito pequeno fazendo uma licitação. Qual é a distribuidora de medicamentos, qual é a indústria de medicamentos que vai querer, né, participar de uma licitação lá naquele pequeno município lá do sul, do noroeste do estado do Paraná, com toda a dificuldade que você tem. Então, o que o Paraná fez, o que a Secretaria de Saúde do estado organizou, foi uma estrutura chamada Consórcio Paraná Saúde, aonde, em vez daquele dinheiro cair, dinheiro da União, do Estado e do próprio município, cair numa conta para aquisição desse medicamento, a Câmara Municipal de Vereadores daquela cidade faz uma lei, né, junto com o prefeito, faz com o prefeito assina, que esse dinheiro vai ficar disponibilizado no consórcio. E esse consórcio reúne vários municípios e ele vai comprar aquela quantidade de medicamentos desejada por cada município num valor melhor, né, numa economia de escala muito melhor. Então, a gente tem esse consórcio muito organizado. Começou com 200 e poucos municípios do estado, lá em 1998, 99. Hoje, só 3 municípios do estado do Paraná não participam no consórcio. Então, grandes municípios que têm poder de compra, né, que têm dinheiro para comprar. Imagina, em vez de ser 10 mil habitantes, ser 1 milhão de habitantes, como Londrina, como Curitiba, né? Tem um poder de compra muito grande. Eles mesmos estão dentro do consórcio, porque facilita a aquisição. E aí também é uma das tarefas que vocês têm, junto com o trabalho, junto com a disciplina lá, dentro do ciclo da assistência farmacêutica, o que o Consórcio Paraná Saúde participa? Ele participa da seleção dos medicamentos que vão ser adquiridos, da programação de quanto e quanto tempo vai ser comprado, então o consórcio compra a cada 3 meses, a aquisição, que é o principal, dos 4 componentes, né, da assistência farmacêutica, é o principal componente, então é ele que compra, é ele que se preocupa com a licitação, é ele que se preocupa em distribuir, né, a licitação para o brasileiro, para que as indústrias favoreçam a compra, e, por último, a distribuição. É o consórcio que organiza a distribuição para as regionais de saúde e aonde o município vai buscar. Então, fica mais fácil o transporte e diminui custo, tanto para aquela indústria que venceu a licitação, quanto para o município. Então, nós temos, isso demonstra como é bom se organizar, como é bom, quem sabe, dispor de uma parte desse dinheiro para que um ente compre. A gente vê em outros estados que os prefeitos não querem fazer um consórcio, porque ele acha que ele está perdendo esse dinheiro, que ele está deixando de comprar, de fazer a licitação em nome dele. Na realidade, muitas vezes tem medicamentos, e vocês vão poder ver no trabalho que vocês vão fazer, que o medicamento que com um comprimido custava 10 centavos, para aquisição do consórcio, que vai comprar milhares de unidades, vai custar menos de 1 centavo. 0,001 centavo. Por quê? A indústria, claro, que vai fazer uma produção toda para o estado do Paraná, sabendo que vai dividir essa distribuição em 25 pontos diferentes de entrega. Então, vale a pena se trabalhar, né? Vale a pena, muitas vezes, a gente ter o capitalismo do nosso lado. Né? Isso faz parte do capitalismo que a gente deseja, né? Que favoreça as pessoas. Então, do componente básico, né? Para vocês terem uma ideia,
está aí. É com isso que o município trabalha. Isso é a principal responsabilidade. Recebe dinheiro, coloca dinheiro, recebe do Estado, do governo federal e compra os medicamentos e dispensa para a população. Então, esses medicamentos é de obrigação do Estado. Também, um segundo grupo de medicamentos, o primeiro foi o básico, o segundo grupo é o estratégico. São os medicamentos para algumas doenças, para alguns agravos endêmicos, que o Ministério da Saúde assume para si a aquisição dos medicamentos e muitas vezes o tratamento. Né? Então, nós temos os medicamentos da DST-AIDS, né, os antirretrovirais e demais medicamentos, os medicamentos para malária, leishmaniose, doença de Chagas, tracoma e outras doenças endêmicas, hanseníase, tuberculose, a talidomida para algumas doenças como lúpus, doença de enxerto hospedeiro, mieloma múltiplo, para o HIV, para a hanseníase, os fatores de coagulação para as doenças da coagulação, hematológicas, o medicamento da influenza, o Tamiflu, todas as vacinas que fazem parte do calendário de vacinas e o medicamento do tabagismo. Então, esse é um grupo denominado de estratégico. São 149 fármacos com 203 apresentações. Não é? O financiamento, a aquisição e a distribuição é do governo federal. Alguns desses medicamentos, inclusive, são doados por organismos internacionais. Então, quem financia, compra, quem faz a aquisição e quem distribui para os estados é o governo federal. O estado recebe, armazena e distribui para os municípios. Tá? O município recebe, armazena, distribui, né, e dispensa de acordo com os agravos que acontecem em cada local. Então, né, tuberculose, hanseníase, de acordo com o número de pacientes, ele vai ter um estoque adequado a esse número de pacientes e vai fazer a dispensação, né, desses medicamentos. Também tem que estar no plano de saúde, na programação, no relatório anual. Muitas vezes os municípios entendem que isso não faz parte dele, né, que isso aí é o governo federal que manda, é de graça para o município. Mas, na realidade, o município tem uma importância muito grande, porque é ele que tem que diminuir essas doenças, o número de pacientes que têm essas doenças. Os medicamentos são muito importantes para isso. Então, faz parte dos relatórios de gestão dizer, diminui o número de pacientes com tuberculose devido ao uso correto dos medicamentos, ao acompanhamento desses pacientes, porque muitas vezes os pacientes fogem, né, deixam de tomar o medicamento, até porque tem reações adversas a esses medicamentos. Então, de uma maneira ou outra, é papel do município trabalhar com essas doenças, né, com as doenças endêmicas aí, de cada município. Um terceiro grupo, então já vimos o básico, já vimos o estratégico, e o terceiro grupo é o especializado. Então, vamos pensar que nós temos a atenção primária, com um bom grupo de medicamentos que está trabalhando com o início da doença, com o começo dela. Mediante os protocolos, tem todos os medicamentos listados. Também o município está trabalhando com os estratégicos, alguns agravos endêmicos que acontecem na sua região. E agora nós temos um terceiro grupo, que seria um degrau acima, que hoje a gente já não tem mais aquela pirâmide com degraus, né? A gente trabalha com todos os indivíduos, com todos os pacientes no mesmo nível, né? Na mesma rede de atenção. Mas o componente especializado é composto de 142 fármacos, com 281 apresentações. O financiamento, a aquisição e a distribuição tem uma divisão entre o Ministério da Saúde e os estados, e a dispensação é feita pelos estados e também pelos municípios. Cada vez mais, uma responsabilidade que era do estado está sendo repassado para os municípios. Então, antes, até nessas últimas gestões, o estado tem descentralizado, ou todos os estados têm descentralizado para o município. Então, a farmácia do município, ela é responsável por um grande grupo de medicamento, pelo grupo dos estratégicos, por dispensar os estratégicos, armazenar e dispensar o estratégico,
armazenar e dispensar o básico e também agora receber do Estado, do governo federal, os especializados e dispensá-los. Então, todos esses medicamentos estão em protocolos clínicos, né, e diretrizes terapêuticas, o famoso PCDT, e que tem mais de 70 doenças com protocolos que são atendidos por esse componente especializado. Então, eu elenquei várias doenças aí, né? Acne, asma, Alzheimer, doença de Parkinson, doença de Crohn, dislipidemias, esquizofrenia, osteoporose, psoríase, epilepsia refratária, as hepatites B e C, esclerose múltipla, a famosa esclerose lateral amiotrófica, transtorno bipolar, e aí vai. Então, doenças que atacam sistemas e aparelhos diversos do nosso organismo, que normalmente, pelo protocolo, tem um medicamento, 2 ou 3 medicamentos na atenção básica, e com a evolução da doença, com a não superação, né, da doença por aqueles medicamentos atendidos na atenção básica, eles passam para o componente especializado. Então, passam para o segundo degrau, né, onde estão mais medicamentos. Por exemplo, na artrite, a gente tem vários anti-inflamatórios na primeira parte, e quando esses anti-inflamatórios não seguram mais as dores, né, os nódulos das articulações, e todos os agravos da artrite, vai se passar a receber medicamentos desse componente especializado, adquirido pelo governo federal, dispensado, ou muitas vezes dispensado também pelo município. E aí vai, asma, a mesma coisa, acne, a mesma coisa. Então, todas as doenças, a epilepsia, né? Nós temos os medicamentos básicos, quando não começa mais a segurar, né, os choques, a epilepsia com o medicamento da atenção primária, vai se passar para o segundo degrau, para o componente especializado. Então, bem claro, né? Há uma divisão nesses 3 grupos de atendimento. Cada vez mais o município é responsável por dispensação de todos eles, mas a aquisição, a distribuição ainda fica a cargo do governo federal e ainda fica a cargo do governo municipal. Tá? Então, vimos 3 grupos. Um quarto grupo é a Relação Nacional de Insumos, são 14 produtos, 24 apresentações. Então, entram insumos da saúde, né? O DIU, diafragma, camisinha, gel lubrificante, clorito, agulhas e seringas para insulinas, as tiras para glicemia, para teste de glicemia, que não podem faltar. Distribuição pelo governo federal a todos os municípios, se bem que muitas vezes os municípios, o estado tem que complementar. Mas é uma relação nova. Agora que o governo federal tem assumido esses insumos com mais seriedade. Né? Um último grupo, 5, que nós vimos, a Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar, que não é responsabilidade do governo estadual, não é responsabilidade do governo federal, é responsabilidade dos estabelecimentos onde são tratadas as pessoas. Né? Então, é responsabilidade dos hospitais, basicamente dos hospitais. Como é que o governo paga aos hospitais? Através das AIHs, autorização de internação hospitalar, e através das APACs. Então, entra um grupo de medicamentos aí que ao paciente internado será dispensado de maneira gratuita, não é gratuita, né, mas que de uma maneira ou outra o governo federal assumiu dentro do protocolo daquela doença tratada e é repassado esse valor para o hospital. Né? Então, nós temos aí uma relação nacional. Essa relação deve aumentar bastante para os próximos anos aí. Se esse for o interesse do governo em ter uma relação identificada com os hospitais aí. Também temos outros grupos de medicamentos que eu elenquei, que, né, de uma maneira ou outra, estão na atenção primária, estão nos básicos, estão no estratégico, mas que existe algo por fora para receber também. Existe um Programa Nacional de Suplementação da Vitamina A para gestantes e recém-nascidos, existe uma avitaminose, uma endemia, né, em relação a gestantes e recém-nascidos em relação à vitamina A suplementação de ferro também para gestantes, também há uma endemia relacionada,
ao medicamento sulfato ferroso, né, então vai ser utilizado. Nós temos também um terceiro grupo de medicamentos em oncologia, que são muito caros, e que o Ministério da Saúde compra, repassa aos estados, e o estado repassa às clínicas, aos hospitais que atendem o pessoal, os pacientes que podem utilizar-se desses medicamentos da oncologia. Então, são 6 medicamentos que são repassados dessa forma. O resto do tratamento daquele paciente é pago através de procedimento, de APAC, autorização de procedimento hospitalar. Né? Medicamentos de glaucoma são colírios que também são passados para as clínicas, para os estabelecimentos que tratam do glaucoma. Hoje em dia, vários desses colírios, o município tem. O município também está na lista do componente básico. Então, muitas vezes, os pacientes não recebem na clínica onde estão fazendo o tratamento de glaucoma e vão receber no seu município. Né? Além de, também, entraria nos insumos, mas ainda não está nos insumos, os testes diagnósticos que são distribuídos, né, são adquiridos pelo governo federal e distribuídos, né, os testes HIV, sífilis, hepatite, que tem muito contribuído aí para descoberta de casos e o tratamento iniciando de uma maneira rápida, né, já que esses pacientes aí tiveram um primeiro teste mais fácil sendo realizado aí em campanhas públicas, nas unidades de saúde. Então, faz parte também desse componente medicamentos aí, desse grupo de medicamentos aí, né? O que mais que nós temos? Tudo isso aí financiado de uma maneira ou outra, é organizado, né? Tem uma organização, tem uma gestão, tem uma logística o município, do hospital, do governo estadual, se organizar nas farmácias e ter esses medicamentos. Mas também tem uma gama muito grande de medicamentos que aparecem no dia a dia, que são lançados no dia a dia, e que de uma maneira ou outra surgem para os prescritores, e esses, de uma maneira ou outra, iniciam a prescrição, mesmo tendo outros medicamentos padronizados. Muitas vezes esses medicamentos são lançados como os mais modernos, os mais recentes, os mais novos, e não são assim, né? E não tem tudo isso. Então, para o gestor, para você que vai ser gestor, né? Que perguntas que eu devo fazer para incluir esse medicamento que não está na Rename, que não está em todas essas listas que eu já vi? Né? Uma das perguntas qual é a vantagem terapêutica comparando com os outros já existentes? Com aquele que já existe? O que ele vai me dar de melhoria? O que ele vai me facilitar? Então, isso é uma pergunta que tem que ser respondida. Né? Qual a eficácia? Eficácia quer dizer, para que ele serve? O que ele vai curar? Qual é a segurança? Qual é o número mínimo de reações adversas que podem acontecer? Qual é a conveniência desse uso e quanto que vai custar? Então, custo-benefício, risco-benefício do medicamento. Tem que me dizer. Né? Aquele que quer me vender o medicamento, aquele que quer que eu inclua numa lista, ele tem que me vender, ele tem que me explicar isso aí. Qual a contraindicação? Para quem eu não posso usar? O que mais? Qual é a chance de reações adversas? Qual é a porcentagem de reações adversas que vão acontecer? Porque o médico, porque o farmacêutico, porque a enfermagem, tem que conhecer essas reações, porque podem começar a aparecer, né, e ser tratadas como se fosse outra doença. Não só a reação ao medicamento, em que a retirada do medicamento eliminaria a doença, a reação adversa. Né? Mais uma pergunta. Facilita a adesão ao tratamento? Nós tínhamos um medicamento que tinha que tomar 1 comprimido por dia. Agora você teria que se tomar 4 medicamentos em horários diferentes do dia, como para a tuberculose. E agora nós temos um único comprimido, onde se incluem os 4 medicamentos, onde se incluem os 4 fármacos, utilizado uma vez por dia. Facilitou? Facilita a adesão ao paciente? Claro que facilita, só vai se preocupar uma vez por dia no uso do medicamento. Então, isso também é importante. Mas, quais são as reações adversas de terem juntado os 4?
Qual é o custo desse medicamento? Não ficou mais caro? Não favoreceu? Né? Para Alzheimer, por exemplo, surgiu agora, o Ministério já incorporou, já faz parte da nova Rename, um medicamento com adesivo. Então, entre o paciente tomar todo dia um a dois comprimidos, e esquecer de tomar, né? E uma nova apresentação, uma nova forma de utilizar o medicamento. Um adesivo que você vai trocar a cada 10 dias, a cada 7 dias, melhora a adesão ao paciente a esse adesivo. Agora, quanto que vai custar, para quantas pessoas ser utilizado, quais pessoas podem utilizar esse medicamento? Pode acontecer reações adversas? Também pode. Né? Muitas vezes, a ingestão do medicamento pode provocar uma azia, mas o adesivo também pode provocar a mesma azia, sem ter acontecido a ingestão. Então, é isso que a gente tem que avaliar. Isso faz parte daquele gestor, né, comprometido aí com a saúde. O que mais que pode perguntar? As informações são de as informações que você me trouxe são de autores e revistas reconhecidas como isentas? É da The Lancet, é do New England of Journal, de medicina? São geradas por ensaios clínicos randomizados de grande porte? Tem uma metodologia adequada? Foram feitas meta-análises, revisões dos estudos, né? Essas revisões, essas meta-análises foram nacionais, foram internacionais, tá? As referências, os estudos foram feitos pela própria indústria ou foram feitos não patrocinados pelos fabricantes? Então, tudo isso aí é a pergunta que a gente vai fazer antes de incorporar. Eu, como gestor, vou fazer essas perguntas? Eu também tenho que estar preparado para isso? Sim. Mas eu também posso organizar como gestor a comissão de farmácia terapêutica. Um grupo de médicos, farmacêuticos, enfermeiros, odontólogos, todos os profissionais de saúde, num grupo que vai discutir a lista, né, que vai propor formas de acompanhamento, que vai propor protocolos de tratamento, que vai divulgar as ações. Então, hoje, a estratégia do Ministério da Saúde é que cada município se organize em comissões para que possa se organizar todo o uso do medicamento, o uso racional do medicamento. Ah, mas eu vou ser gestor do município de 3.000 habitantes, tem 2 médicos, 2 enfermeiras, 1 farmacêutico, como é que eu vou montar essa comissão só entre eles, né? Uma das estratégias que está acontecendo aqui no estado do Paraná, os municípios de uma regional de saúde, os municípios próximos se juntarem e formarem uma comissão de farmácia terapêutica incluindo profissionais de todos esses municípios. Então, se torna mais fortalecida a comissão, se discute mais facilmente. Então, isso é importante. Quais medicamentos você vai se discutir? O que ele vai incorporar de medicamentos? Aqueles medicamentos que não estão nas listas já padronizadas. Porque são esses que vão surgindo no dia a dia e que os médicos são confrontados a prescreverem esses medicamentos como lançamentos novos, como bons medicamentos. Então, tem que ter uma comissão para dizer para esse médico, esse medicamento é bom, nós vamos incorporar na nossa lista. Esse medicamento é idêntico ao anterior, ao que já está na lista, nós não vamos incorporar. Então, a comissão é que vai fazer isso aí. A comissão é formada por colegas, então, que se respeitam, né? Que tem conhecimento de farmacologia, que tem conhecimento de sinais e sintomas, de diagnóstico, assim por diante. Então, a comissão faz parte dessa estratégia. Por último, para auxiliar também a comissão de farmácia terapêutica, e que fez a Rename, né, é a famosa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. Então, a famosa Conitec. A Conitec avalia aparelhos, insumos, correlatos e medicamentos. E ela diz, é um novo medicamento, é um medicamento que traz melhorias para o SUS. Se você tem ele dentro da Conitec, aprovado pela Conitec, é mais fácil você incorporar ele pelo teu município. Não é? Por que tem essa discussão? Poderia incorporar qualquer um?
porque quem vai comprar esse município que está fora dos elencos, né, que eu já descrevi para vocês, vai ser o próprio município, com o seu dinheiro. Né, e que a gente sabe que não para de surgimento novo e de se gastar muito. Tem municípios que incorporam os medicamentos. O médico começa a prescrever ele, na outra semana o município já está fazendo uma licitação para comprar uma grande quantidade dele. Não é correto. Não é a melhor forma de se administrar, de se gerir. Então, gerir com técnica, gerir com conhecimento, aonde também é para ajudar aí a comissão de farmácia terapêutica aí, para ajudar a se ter alguns medicamentos que possam auxiliar alguns grupos específicos de pessoas, de usuários, de doentes, né? Nós temos que ter a comissão de farmácia terapêutica, nós temos que ter uma avaliação, e também a Conitec vai ajudar bastante, né? No sentido de que hoje em dia ela é muito respeitada, e as grandes indústrias de medicamentos, quando lançam seus produtos, têm colocado para avaliação da Conitec, se ela quer incorporar esse medicamento ao SUS. Então, é uma comissão isenta, formada por ad hoc, né, doutores ad hoc, que são, que recebem apenas aquela consulta, né, que não estão ligados à indústria, que não estão ligados a algum viés, que possa ocorrer na avaliação desse medicamento. A Conitec também avalia custo do medicamento. Então, muitas vezes, já aconteceu, do medicamento ser importante, e a Conitec avaliou de não colocar na lista da Rename, porque o custo era muito elevado. Então, também entra custo, e isso é importante. É o seu Ministério da Saúde, né? O grande ente que tem dinheiro avalia também custo, o município também tem que avaliar, né? E tem que avaliar de uma forma mais justa ainda, porque é ele que menos recebe, né? É ele que menos tem dinheiro para isso. Então, de uma forma ou outra, eu quis trazer para vocês toda essa gama de informações, para que quando vocês aí estiverem gerindo, administrando, vocês saibam trabalhar junto com os demais profissionais da área, com os demais profissionais que têm interesse nessa área, de fazer uma gestão correta, legal, importante, né, para a melhoria do SUS. Eu sempre gosto de falar, né, nós podemos fazer a diferença no SUS que queremos e a população precisa, e que nós fazemos parte dessa população, que nós precisamos, né? O SUS não é de nenhum governo, né? O SUS é do povo brasileiro. Então, de uma maneira ou outra, o nosso objetivo principal é nós fazermos a diferença nessa gestão, e é isso que eu quero de vocês, né? Futuros gestores, futuros especialistas na área, que de uma maneira ou outra possam ter toda a boa intenção, um bom conhecimento técnico para gerir o dinheiro público, né, a saúde pública. Tá? Era isso. Agradeço. Bons estudos. Estou à disposição para acompanhá-los. Tem meu e-mail. E fico à disposição de vocês. Agradeço a Isabelle, a Mariana e a Mayla, que se tiveram até agora resistindo a minha palestra aí. Uma boa noite a vocês. Muito obrigado.